A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Quem tem o imenso prazer de cumprimentar a todos vocês é seu irmão em Cristo, Felipe Silva. Meus irmãos, eu quero falar um pouco sobre a Santa Inquisição. Queridos, o que foi a Santa Inquisição? Olha, a Santa Inquisição, ela foi inventada pelo Papa Lúcio III, no ano de 1184. Todos os cristãos que eram contra o regime de Roma, eles eram aprisionados e muitos eram mortos. Queridos, no ano 1229, o Papa Gregório Matos, ou melhor, o Papa Gregório IX, ele inventou o tribunal, ele inventou o ofício da Inquisição. Todos que pregavam contra as indulgências, todos que falavam contra, que pregavam contra as indulgências, eles eram mortos, cruelmente. Queridos e amados irmãos, a Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 11, olha só, verso 36. Aqui, a palavra de Deus está se referindo aos profetas, aos apóstolos, aos irmãos da igreja primitiva. Verso 36 do capítulo 11 de Hebreus diz assim: e outros experimentaram escárnio e açoite, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Meus irmãos, aqui a Bíblia está falando de que muitos, eles foram mortos por conta de apedrejamento, Muitos foram cerrados, muitos morreram degolados ao fio da espada. Homens de Deus, profetas de Deus, servos de Deus, os apóstolos do Senhor, que sofreram, foram padecidos, sofreram muito pelo Evangelho, perdendo a sua vida, mas ganhando lá no céu. Jesus diz que aquele que perder a sua vida por amor a Ele, ganhará. Está vendo? A Santa Inquisição aconteceu no século XVIII. Escute bem. Todos que pregavam contra as indulgências, todos que eram contra ao Império de Roma, todos que eram contra o regime de Roma, eles eram mortos cruelmente. O que eles usavam então? Existia uma rondana. Os crentes que eram contra o regime de Roma, eles eram colocados dentro de uma roda, e quanto mais aquela roda girava, ela crescia, inchando o corpo dos cristãos e deslocava parte do corpo dos cristãos. Olha só que sofrimento. Existia também uma cadeira chamada cadeira da Inquisição. Era uma cadeira cheia de espinhos, pregos. A pessoa tinha que sentar em cima dos pregos. Olha só que covardia. Ela tinha os braços que, quando a pessoa sentava, aqueles pregos, aqueles espinhos entravam nas coxas da pessoa. Quantos cristãos morreram nessa cadeira da Inquisição? Existia também, queridos, um produto. Aqueles produtos ele jogava e os crentes bebiam
e depois tocava fogo e explodia o corpo dos cristãos como um balão. Olha só os cristãos que sofreram no século XVIII por conta da Santa Inquisição. Existia também o enforcamento. Antes do enforcamento, ele cortava os pés dos cristãos. Eles cortavam os pés dos cristãos com banhas de animais. E ele chegava para o cristão e dizia: você nega ou não nega ou quer ser torturado e depois morto? Os cristãos não negavam, eles iam até o fim, porque ele sabia que estava perdendo a sua vida, mas estava ganhando o céu. Oh, aleluia! Meus irmãos, eles perseveravam até o fim. Na Santa Inquisição, até aqueles que tinham a Bíblia, eles eram perseguidos e mortos. Porque neste período a Bíblia era proibida. A Santa Inquisição foi do ano de 1184 até o ano de 1895. Queridos, a igreja primitiva, ou melhor, a igreja desse período sofreu muito. Mais de 10 milhões de crentes, crentes verdadeiros, fiel que não negaram a fé, eles foram mortos por causa da Santa Inquisição. Na Santa Inquisição, só para você ter uma ideia, 70% das pessoas que morreram foram mulheres viúvas com mais de 50 anos de idade, mulheres fiel a Deus. 15% das pessoas que morreram eram homens viúvos. Olha só, 15% dos homens que morreram eram homens viúvos, mas que não negaram a fé. 10% dos cristãos que morreram na Santa Inquisição eram crianças. E 5% eram pessoas de outras religiões que eram contra o regime de Roma. A Bíblia diz em Salmos, capítulo 116, verso 15: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Enquanto eles estavam sendo mortos, perdendo a sua vida por amor ao Evangelho, enquanto ele estava sofrendo vitupério por conta da verdade, de ser contra as indulgências enganadoras, mentirosas, enquanto eles estavam sendo contra as inverdades, as falsas coisas, eles sofreram, perderam a sua vida, mas neste momento todos estão no paraíso de Deus. A igreja primitiva era uma igreja que não negava a sua fé. A igreja primitiva era uma igreja fiel a Deus. E Jesus fala em sua palavra: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Queridos, vamos ser fiel. Se acontecesse com você, você iria negar ou não iria? Ia negar ou não iria negar o nome de Jesus? E aí? Se alguém colocasse uma arma na sua cabeça, se alguém chegasse para você e dissesse: ou você nega ou você morre, qual seria a sua escolha? A igreja primitiva era uma igreja fiel a Deus, que jamais negava o nome de Jesus. Eles foram mortos, maltratados, torturados, perderam a vida, mas não negou o nome de Jesus. No século XVIII, através da Santa Inquisição, muitos cristãos perderam a vida, mas não negaram o nome de Jesus. E se fosse você, você negaria ou não negaria? Aí está uma pergunta. Seja fiel. Vamos ser fiel. Em nome do Senhor Jesus. Porque quem perde a sua vida aqui, ganha lá em cima. Que Deus vos abençoe. Fica essa pergunta para você. Pense bem. Se apegue mais a Jesus. Seja fiel. Porque, quem sabe, pode vir uma perseguição no Brasil e no mundo contra a igreja. Mas vamos perseverar como a igreja primitiva, aos primeiros cristãos, aos irmãos que morreram na Santa Inquisição. Vamos ser fiel
e o nome de Jesus será glorificado. Que Deus vos abençoe a todos.